Eita, galerinha! Chegou a hora da nossa última aulinha, chegou a hora! Vocês estão vendo aí como é que eu já tô, né? Já tô preparado aqui, ó. Já estou em ritmo de férias, E vocês, meus queridos, como é que vocês estão? Vamos começar esse ritmo aí, mas antes de começar o ritmo de férias, a gente tem ainda conteúdo, vamos finalizar esse conteúdozinho, tá bom? Disciplina de projeto para vocês, meus queridos técnicos em finanças. Olha o nosso tema, continua ainda um tema que vai ser a finalização dele, tá, gente? É turismo regional e local. Dia 12/7, uma oportunidade que a gente vai ter que estar levantando constantemente aí com relação ao nosso estado, ao Nordeste. Vamos que vamos, galera? Então, bora. Presta atenção. O que a gente discutiu na última aula? A gente levantou alguns aspectos acerca das variáveis do macroambiente, certo? As variáveis do macroambiente, elas afetam sim, gente, a dinâmica da economia local. Especificamente, questões que envolvem o social, questões que envolvem o cultural. E se você perceber, o social e o cultural estão ligados aos nichos também. Os nichos que são feitos as investidas em relação ao turismo. Então, social e cultural, de uma certa forma, passa por essa dinâmica contínua da economia. Lógico, o papel do turismo aí é alavancar o que nós temos, por exemplo, de fatores positivos da cultura, de fatores positivos das questões sociais. Isso atrelado, conectado à economia. Então, veja, por que eu falo e vou colocando, vou grifando as palavrinhas para que essas palavras possam ficar relacionadas na sua cabecinha, elas possam estar lá, relacionadas na sua cabecinha. Lembre-se disso, que o objetivo aí é trabalhar por meio do turismo a elevação de renda, mas a renda das famílias, a renda domiciliar, renda per capita. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o turismo, ele é, sim, um setor econômico que contribui muito para essa situação. Contribui muito. Então, se eu sei quais são os indicadores que eu tenho como ponto forte a questão social, logicamente, eu vou tentar equilibrar com a questão cultural. Então, veja, sinta só, como é que está o tempozinho aí nosso aí, meu querido diretor? Como é que está o nosso tempinho aí? Olha só, neste contexto, o que eu posso avançar? Eu posso avançar numa perspectiva de entender um pouquinho em relação à infraestrutura. Lembra que eu falei no slide anterior, dois fatores preponderantes: questão social, os indicadores sociais e os indicadores culturais. Afetam diretamente o planejamento do turismo na localidade, porque eles são externos, ó, eles estão no macroambiente. Logicamente, ele faz a conexão com o quê? Faz a conexão com a infraestrutura. Se a cidade, se o município, por exemplo, vocês que estão aí de Joaquim Pires, de Nova Santa Rita, meus queridos aí de Joaquim Pires, turma forte, se vocês estão aí e começam a perceber que existem essas potencialidades, vocês podem muito bem colocar no projeto de aprendizado interdisciplinar. Ou seja, vocês podem levantar dados para compilar esses dados em informações, e isso, vocês aplicando o conhecimento, vocês podem avançar em tentar dar visibilidade às atrações turísticas aí de Nova Santa Rita, de Joaquim Pires. Isso, é claro, se você
for trabalhar o que a gente chama de pesquisa in loco. E aí eu coloco para vocês que pesquisa in loco, ela precisa ter duas vertentes. A pesquisa, ela vai ter duas vertentes por meio de uma metodologia. Pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Duas formas de estar, colocando a lupazinha para entender um pouquinho mais sobre os dados. Veja bem, pedi para o meu querido diretor compartilhar aí a tela. Olha só, veja bem, quando eu falo nas pesquisas, aqui, tá bem aqui, as pesquisazinhas aqui no slide, tá? Você entende que ela está ligada à infraestrutura, do quanto você pode, por exemplo, levantar dados dos setores que estão no seu município? Dos setores que estão no seu município, por exemplo, setor de serviços. Você pode elaborar, estruturar um questionáriozinho, tá? Então você pode primeiro ir na associação comercial da cidade. Isso dando ideia para você, para quem escolher o tema de turismo, tá? E aí você pode levantar um questionário de no mínimo ali, e no máximo pode ser 10 questões, quantitativamente, onde você abre um leque de opções, de 5 opções, para que as pessoas que trabalham nesse setor, elas possam responder. E as perguntas podem ser direcionadas à capacitação, o nível de escolaridade dessas pessoas, pode ser voltada à questão de identificação do perfil, né? Qual é o gênero que mais está lá naquele, que é mais representativo naquele segmento, qual é a localidade em que aquele que está trabalhando em serviço, ele reside, porque aí você vai saber a distância do local de trabalho, se as pessoas moram longe do local de trabalho ou não, e isso é pertinente, por quê? Porque você evita a ausência, evita as faltas a trabalho, e isso não repercute na prestação de serviço para o turista. Então, você já tem ali perguntas estruturantes que vão te dar um percentual, o quantitativo. Quando você avança no qualitativo, aí você vai buscar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo lá naquele segmento. Continuando em segmento de serviço, por exemplo, quando você levanta através de uma pesquisa as situações que acontecem com o cliente, com o consumidor, automaticamente você tira informações. E essas informações vão servir para você inserir dentro do planejamento daquele município, daquela cidade, em relação a se preparar mais para aqueles turistas que vão estar vindo para a tua cidade. Então veja, como a pesquisa é importante para você levantar dados, gente. Como ela é importante para você estruturar um planejamento e dentro desse planejamento eu ter vários planos de ação. Porque aí eu vou ter um plano de ação específico para os serviços, eu vou ter um plano de ação específico para o varejo, eu vou ter um plano de ação específico para a cultura do município, para as questões sociais especificamente, trabalhando as associações. Olha só como é a estrutura em relação a este planejamento amplo e como ele consegue mover toda aquela estratégia de se proporcionar um melhor serviço para o turista, tá certo? Então entenda que é a partir do momento em que você levanta esses dados, você vai ter mais capacidade de realização, porque você vai visualizar, fazer uma projeção de futuro. E ali você vai vendo o que você consegue realizar, o que você não consegue, o que você vai tentar melhorar nas avaliações do desempenho da própria execução, com base nesses dados. E lembre-se que eu coloquei para vocês só dois indicadores, só duas vertentes aí, que foi a questão social e a questão cultural. Fora que tem a questão demográfica, a questão natural,
a questão político-legal, que é exatamente as regulamentações, o que pode, o que não pode, o que eu tenho que respeitar com relação ao patrimônio daquela cidade. Então, eu tenho o que eu posso potencializar com relação ao patrimônio daquela cidade. Então, isso serve para você já ter uma gestão à vista, já ter todo aquele cenário numa previsão. Vai acontecer aquilo que você planejou? Geralmente não. Por isso que a gente fala que o planejamento estratégico, ele não é para ser engessado, ele é uma ferramenta da gestão que é a flexibilidade, existe a flexibilidade. A metodologia faz parte desse processo, gente, de aplicação dessa ferramenta. Sem planejamento estratégico não tem projeto, inclusive o seu. Você pensando na sua cidade, você já pode. Por que eu estou colocando o serviço? Porque os serviços, tanto no Piauí como no Brasil, ele vem numa ascensão impressionante. Então, ele vem ultrapassando índices, indicadores do varejo, do atacado, da indústria, e vem se consolidando como um segmento que é muito rentável para o turismo. Até mesmo porque o próprio turismo está dentro desta perspectiva de nicho de serviço. É claro, fazendo contato ali, né, com as outras áreas, com os outros setores, tá certo? Vamos que vamos. Então, entenda, olha só, nesse material, a gente dá ênfase a algumas situações. Por exemplo, o turismo é uma atividade multissetorizada. Por isso que eu falei que existe a conexão com os outros segmentos. Porque ele está no serviço, mas ele vai ter repercussão, por exemplo, no varejo. Mas vai ter repercussão, por exemplo, no atacado. Ele vai ter repercussão. Ele vai contribuir com o desenvolvimento econômico, socioeconômico local e estendendo para a região especificamente. O que como ferramenta a gente tem que tentar trabalhar neste segmento? É verificar o que está acontecendo nos outros segmentos e também nas outras cidades. Aí você entra com a ferramenta que a gente já lembrou para vocês várias vezes também em outros momentos, o benchmarking. Ele faz parte do estudo das melhores práticas, gente. Tá, você vai usar o 5W2Hs, que é o plano de ação, este planozinho de ação do 5W2Hs, que vocês sabem já que são as perguntas, quem, como, onde, por quê. Você vai usar o 5W2Hs dentro do benchmark para trabalhar exatamente os pontos fortes e as oportunidades. Então, pontos fortes versus oportunidade. É transformar essas oportunidades, em lucro para as cidades, para os locais e para, por exemplo, a sua cidade, o seu local onde você está agora. Então, quer dizer, você começa a entender aí que a situação é bem diferente, né? Ela traz uma outra perspectiva. Isso ocorre por quê? Porque eu preciso ter essas ligações técnicas. Eu preciso saber o que está acontecendo, por exemplo, no varejo e no atacado. Eu preciso saber o que a construção civil está me passando como dados. Houve um acréscimo de compra, por exemplo, de casas, de apartamentos, de aluguéis, isso repercutiu no sistema bancário, o crédito aumentou, diminuiu, a indústria cultural, que é a produção de eventos, por exemplo, e o setor de alimentos, com bares e restaurantes, eles também tiveram uma repercussão, e isso tem que fazer parte desta análise. Por quê? Porque uma vez você entendendo o que acontece de melhor em uma outra cidade, consequentemente, o que vai fazer? Você vai ter que entender e se aprofundar um pouquinho mais nas situações atuais. Lógico que, veja bem, meus queridos que estão aí do outro lado, olha só, o modelo turístico regional, ele precisa desse conjunto de ações. Eu preciso entender que a educação da população, ela vai ser um fator
que vai acrescentar, que vai estar gerando um valor para o turista, quando ele tiver contato com o turista. A capacitação, por exemplo, de quem presta serviço na hotelaria, é um outro segmento, né? Nas pousadas, nas casas que são disponibilizadas para os turistas, através das romarias. Ou seja, você começa a verificar que esta demanda ela vai começar a impactar em algumas áreas. E esta área da saúde, por exemplo, ela tem que ter um suporte de pessoas capacitadas para acontecer, por exemplo, algum problema, você imediatamente consegue dar suporte aos turistas. Hoje existem cidades que têm uma polícia dedicada a esta demanda. Por outro lado, você tem que financiar as atividades produtivas. Então, o o microempreendedor, ele precisa desse acesso ao crédito. Ele precisa, por exemplo, ter o acesso ao crédito para trabalhar, sabe o quê? Uma coisinha básica, que é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, gente, o fluxo de caixa é uma coisa básica na estrutura financeira de uma atividade produtiva, micro e pequeno empresário. Ou seja, você vai olhar com outros olhos, mais uma vez a lupazinha, fazendo com que eu tenha um zelo maior pelo o microempreendedor, que traz essas atividades mais produtivas e emprega mais, que facilita essa prestação de serviço para o turismo. Consequentemente, se ele tem uma ajuda financeira, as suas vendas vão aumentar. Olha o gráficozinho aí das vendas aumentando, né? As suas vendas vão aumentar. Todavia, contudo, a gente sabe que é parte deste momento também fazer uma análise. Veja só, ó, a gente tem alguns exemplozinhos aí. Olha só aí, ó. Olha algumas notícias aí com relação a o que é que se pode trabalhar numa perspectiva de potencial econômico dos municípios. Aqui a gente tem o champanhe que foi batizado, né? Champanhe da região, que deu o nome aos famosos espumantes. Então a gente tem o champanhe foi batizado com o nome da região, onde ele é produzido no norte da França, a 145 quilômetros do nordeste de Paris. Essa porção do interior aí, do norte de Roma, era chamada pelos romanos de Champagne, em latim. Ali na região, veja como é a questão cultural no reforço a um produto que se tornou mundialmente conhecido. Olha só, isso aqui nós pegamos uma fonte em um restaurante, tá? Veja só, os vinhos são produzidos desde esta época lá no Império Romano. E aí você tem os vinhos que vão estar ali, né, reforçando a visita até aquela localidade, aos vinhedos, no noroeste da França. Então você tem um turismo voltado especificamente só para isso, só para entender um pouco qual é a história medieval que o vinho tem. Aí nós temos o que aqui? Olha aí, ó. Patrimônio de Teresina, a nossa cajuína nordestina. Comparando, é o nosso vinho, né? Cajuína nordestina. Você tem aí como estrutura um produto. Esse produto aqui, gente, pode ser trabalhado de diversas formas. Eu posso diversificar. Por outro lado, por exemplo, no Porto, a cidade em que você também vai ouvir falar muito a respeito do vinho, que cria essa rede em falar do vinho do Porto. Então você fala ali no noroeste de Paris a respeito de um produto. Olha o potencial, olha o que eles fizeram com um produto apenas. As pessoas vão lá para poder experimentar, né, ter essa experiência com o vinho, compartilhar soluções, e aí entra a perspectiva também
de todas as frentes, elas estarem andando numa perspectiva de potencializar este produto. O nosso produto aqui é o produtão da cajuína. Então, o que eu dou para vocês como perspectiva? Verifiquem aí em Nova Santa Rita, em Joaquim Pires, nos outros municípios que vocês devem estar nos vendo agora. Se não for o ao vivo, está agora gravado e aí você deve estar nos vendo e ouvindo. Então, entenda que o seu município tem sim, tem uma potencialidade. Entenda que no interior você pode ter ali, por exemplo, as pinturas rupestres, né? E a ideia é que você possa alavancar essas pinturas para projetar isso para o mundo. Muita gente fora do país já conhece, já sabe, mas nós temos este produto aqui que é inigualável, gente, a cajuína. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, veja o seguinte, turista é entendido como uma pessoa que viaja e permanece fora da sua residência, é claro, em busca de, novamente, momentos que sejam únicos. Não mais do que um ano, mas ele vai buscar até também momentos de relaxamento, mas para fazer negócios também. É claro, os motivos são N motivos. Lembre que quando a gente vai colocar a lupazinha, a gente verifica que ele tem que fazer um planejamento, porque aí eu tenho, os chamados gastos. Com o que é que o turista que vai vir na minha cidade, ele vai gastar? O montante de bens que ele tem e de serviços que ele vai utilizar para o consumo. Que produtos eu posso proporcionar que tenha um valor que é ali um valor peculiar, específico daquela região? Porque isso vai entrar tudo no planejamento. Então, veja que esta preparação durante a viagem é uma preparação contínua, tá? Uma preparação contínua, uma preparação que é feita e você pode entrar com uma programação. Programação, esta programação sendo turística para o turista. E para que o turista, se ele quer realmente conhecer a instituição, a cidade, ele vai, a partir do momento, se envolver com essa programação. A programação vinculada a esses gastos. Então, você já sabe mais ou menos a média de gasto que o turista pode ter. Isso vai para o planejamento, professor? Vai para o planejamento, vai para um projeto turístico. É esse projeto turístico que você também tem que levantar algumas motivações. E quais seriam? Existem duas, por exemplo, motivações diretas para as viagens, certo? Nós sabemos que tem outros, tem a questão da saúde, tem a questão cultural, tem a questão, mas entra dentro aí, né? Por exemplo, o lazer. O lazer você vai diretamente associar aos litorais, à aventura ecológica, por exemplo, mas também a esportes, a eventos, a shows, ou seja, você já tem uma outra perspectiva. É o lazer. Quando eu entro na questão dos negócios, envolve as reuniões, as conferências, os congressos, e geralmente os congressos conseguem aglomerar, conseguem fazer com que, por exemplo, você tenha um retorno muito grande, porque aí você pode trabalhar o contexto com vários públicos. As feiras, feira, por exemplo, do empreendedorismo, é uma das feiras que faz com que você também traga vários segmentos juntos. A feira de gastronomia é também uma das opções. Então você vê que há alternativas. O que precisa é de um plano. O planejamento. O plano faz parte desse processo. Logicamente, você vai ter aí que está correndo atrás de alguns
né, de algumas estruturas, de alguns apoios. Aí nós temos, por exemplo, o Ministério do Turismo, que ele trabalha a perspectiva de fazer esse mapeamento do ecoturismo, da aventura, voltada para o negócio, para a cultura também. Em Teresina, nós temos esse polo, onde você pode voltar para as questões do negócio. Você vai ampliar também lá em São Raimundo Nonato. Você tem ali uma questão cultural, entra um pouquinho eco, a aventura entra lá em Parnaíba, entra o cultural também. Então você já tem polos que são conhecidos aí mundialmente. Tá? Você tem esses polos que são conhecidos mundialmente. O que eu tenho que levantar com relação a esses polos? Eu tenho que saber o que é mais importante. Aí eu posso, por exemplo, aplicar um instrumento dentro do projeto chamado metodologia matriz Guth. Essa matriz Guth, ela vai trabalhar o quê? A prioridade. Prioridade, gente. Prioridade em saber o seguinte: o que é mais grave para que eu possa colocar como primeira opção de venda na minha cidade, no meu município? O que eu preciso fazer com que ele seja divulgado? É o mais grave e é o que precisa ter prioridade. Então, é de curto prazo. O que é urgente? De médio prazo, o urzinho aí, o que é urgente? Que eu tenha que resolver, não é tão importante, mas eu posso, aos poucos, fazer isso. E o de longo prazo, o que eu posso ir trabalhando? Por exemplo, a tendência de você trabalhar a estrutura depois? Não, você tem que ter uma estrutura, e a estrutura da cidade ela tem que ser bonita, porque ela é grave, ela faz parte do planejamento de prioridade grave. Eu tenho que ter o meu turista, ele tem que ser recebido em um ambiente que seja agradável, que seja limpo, que seja bem estruturado, confortável. Então entra no grave. Agora, aspectos que não vão ter impacto imediato entram dentro do planejamento como uma tendência. Por exemplo, é uma tendência que se mude a arquitetura de uma praça, porque ela é muito visitada e ela precisa de ampliação. Então isso dentro do planejamento de tendência de longo prazo. Então, tendência é longo prazo. Você elenca as prioridades dentro do projeto e você potencializa o que precisa fazer da forma mais rápida. As cidades começam a trabalhar a sua gestão turística desta forma, tá? Tendo as prioridades. Contudo, no entanto, eu avanço em quê? Em novas modalidades e nichos que estão sendo estudados, como o ecoturismo. Depois desse momento que nós estamos passando ainda pela pandemia, o turismo ecológico ele vem promovendo, ele vem, de uma certa forma, investindo na reflexão dessa conservação ambiental. E o foco é na principal célula da sociedade, a família. Por quê? Exatamente por este período de isolamento que nós vivemos. As atividades ao ar livre faz com que você traga uma outra sensação. Então, as pessoas estão querendo ficar mais ao ar livre, as pessoas estão querendo sair da rotina. Isso para buscar a saúde física, para buscar a saúde mental, elas buscam essa perspectiva, mas de forma segura. Então, nós temos aí N serviços que podem ser trabalhados, por exemplo, em esportes voltados para o ecoturismo. A boia cross, a canoagem, o rapel, a cavalgada, o voo livre, o trekking, o mergulho, o cachoeirismo. Nós temos aí modalidades que são diversas. Eu coloquei só algumas aí. Elas estão ligadas a estas atividades ao ar livre. Quer dizer, quem gosta dessas atividades ou quem nunca experimentou, precisa experimentar, tá, gente? Precisa experimentar. Por quê? Porque ela traz sensações diferentes. Cada uma delas aqui traz sensações diferentes. E cada uma delas aqui, estão na característica de produtos. Só que para isso, eu tenho os produtos. Eu tenho que fazer o quê? A promoção desses produtos.
No entanto, a promoção ela está ligada a os preços. E os preços, eles vão ser direcionados, por pessoas. Vão ser direcionados por pessoas. Eita, professor, então tudo está se encaixando agora. Pois é, se não se encaixar, você manda dúvida para mim que eu tiro. Mas lembra, as pessoas aqui, em primeiro lugar, elas é que vão fazer parte dessa estrutura de precificação de produtos e de promoção. Esta estratégia é para o ecoturismo. Opa, uma vez tendo o ecoturismo, olha o que a gente tem aí de ecoturismo, mas aí voltado também para o litoral. Olha o que nós temos as práticas aí, Eita, rapaz, eu já vi no clima aqui, para descer, subir para Barra Grande. Entendeu? Já vim aqui no clima para subir para Barra Grande, para curtir o litoralzão, o nosso litoral maravilhoso. Olha aí, consigo até sentir a brisa. Não tenho aqui o fundo do mar, mas eu trouxe o mar para cá, eu trouxe a foto para cá. Entendeu? Então não tenho aqui no meu estúdio o mar, mas eu consegui trazer aqui dentro aqui o mar. Vocês estão vendo aí que maravilha, o azulzão aqui. O negócio tá perfeito aí, que maravilha. Show de bola, ainda trouxe cachoeira para vocês aí, meus queridos. Resultado, potenciais que precisam ser divulgados a nível internacional. Quanto mais, por exemplo, vocês da área de finanças se estruturarem um projeto de aprendizado com 20 cachoeiras aí que são opções que nós temos. Olha só, gente, aqui, Cachoeira das Corujas, lá em Santo Antônio, Novo Santo Antônio. Olha aí que maravilha, você passar aí uma tardezinha aí, já pensou? Eita, que maravilha, o potencial enorme. Então, vejam, esse turismo de negócio também é uma das vertentes que você pode trabalhar na sua cidade e que nós trabalhamos aqui no estado do Piauí, especificamente, por exemplo, em Teresina. Conjunto dessas atividades, elas são interessantes numa perspectiva de trazer mais um caráter comercial para a cidade, as promoções, as vendas, as questões técnicas e científicas, elas vão impactar na questão social. Esta concentração desses tipos de eventos, eles fazem com que a sociedade passe por uma transformação sociocultural, repercutindo nesses principais pilares nossos, os eixos de entretenimento, de cultura e de educação, gente. As associações, por exemplo, de bairros, as entidades, elas podem ganhar muito se eu faço uma vinculação com isso. Visualiza aí o teu município, olha o quanto você pode contribuir tendo esse conhecimento. Visualiza só para você ter ideia. Então, essa repercussão desses dois nichos, ela traz esse contexto. Veja, quando eu entro, por exemplo, com um apoio, um suporte ou uma parceria do Sebrae, ou os S's, de uma forma geral, né? Senac, Sesc, tá? Quando eu entro nessa parceria, só tenho a ganhar, porque a expertise do Sebrae, por exemplo, é enorme. Se o Sebrae não tem aí um posto de apoio na sua cidade, entre em contato, porque geralmente ele tem em um município ao lado, ou seja, não deixa de procurar os S's, porque eles estão lá e eles têm serviços, por exemplo, gratuitos às vezes, acessíveis também. Resultado, nós temos, e que nós falamos, por exemplo, na aula passada, os vários segmentos. E esses segmentos, a gente tem que olhar como trabalhar os mesmos. Quando você foca no segmento cultural, o turismo cultural precisa de pessoas que entendam sobre a cidade, que saibam a história da cidade, que saibam como é que ela foi construindo o seu patrimônio cultural, o porquê disso, quais foram as situações que aconteceram para que até mesmo haja uma conscientização de conservação
desta cultura da história, para que as gerações possam estar replicando acerca disso. Repercute, é claro, na arte, e na arte que é lá natural, que faz parte, o artesanato, o artesão especificamente, ele vai ser valorizado por essa segmentação. Assim também como a gastronomia. Você tem aí um efeito da gastronomia nessa perspectiva. Então saiba o que é que pode acontecer. Quer dizer, a cultura aí, ela vai ter um efeito muito grande nas pequenas comunidades. Nas pequenas comunidades. Ou seja, quem está desempregado, quem precisa ter ali uma nova prática, atividade produtiva, automaticamente se encaixa nesta perspectiva cultural. O quanto, por exemplo, de emprego se gera, olha só, lá no Festival de Parintins, olha a repercussão, olha há quantos anos se tem, olha a tradição, isso regionalmente falando aqui no norte. No Nordeste, nós temos uma fortaleza muito grande. Olha só, aqui em Teresina, os alunos da UESP, no chamado Forró Tour da UESP, tá? A universidade do nosso estado, você vê aí que eles já tentam incentivar esta cultura aí, reforçando a cultura, faz parte deles. O nosso Parque Nacional da Capivara, conhecido mundialmente, lá no sul do estado, a gente encontra o verdadeiro tesouro brasileiro, os principais pontos turísticos estão aqui, gente. Quem gosta de história, vai bater lá. Tem uma história arqueológica e antropológica no Parque Nacional que é sem precedentes, não deixando a desejar em nenhum local do planeta. Então você vê, essas imagens é para que você possa aí, estar reforçando que você precisa olhar para o teu município, para a tua cidade, entender quais potencialidades eu tenho, tá? O que eu posso alavancar, eu como profissional, como técnico em finanças, já posso ter aí, com o domínio do quantitativo, ampliar o qualitativo. Já tendo esse domínio aí, eu já posso ampliar e posso melhorar mais ainda, usando o meu capital intelectual. Veja bem, os potenciais que existem aí. Só que a gente sabe, né? A gente sabe que existe um trabalho, um certo percentual que ele vem se multiplicando dentro do turismo. Um certo percentual vai ter um avanço no PIB, certo? No turismo, vai ter um impacto. Vai depender de como é a estrutura de planejamento daquela cidade, daquela região. Porque este PIB, ele como indicador do turismo, ele vai repercutir nos empregos formais gerados pelo turismo. Agora, é claro que situações como, por exemplo, a economia vai afetar. Vai ser ali parte também da estrutura, mas que eu vou ter um investimento e esse investimento vai tomar corpo, isso aí não tenha dúvida, tá? Então, os indicadores precisam ser levantados. E mais, esses indicadores, eles podem ser até analisados numa perspectiva de um mapa estratégico. Por exemplo, eu tenho aqui indicadores em relação ao encantamento do meu cliente. São indicadores que eu posso colocar dentro do turismo. O meu turista, quando chega, em quanto por cento ele fica encantado, ele fica surpreendido, não é mais satisfeito, gente. É encantado ou surpreendido. Eu posso saber o seguinte, o que é que eu preciso melhorar nos meus processos internos? Veja bem,
nos processos internos. Isso quer dizer o quê? Nas minhas dinâmicas entre os setores, processos internos. O que é que eu posso melhorar para atender melhor o meu cliente? E, por último, eu posso colocar: isso repercute o quê? Nas finanças. Posso colocar os outros indicadores? Posso, eu estou colocando só 3, para você ter a certeza de que eu não posso deixar que esses 3, no mínimo, estejam em um plano, em uma repercussão de analisar os indicadores no turismo. Por outro lado, eu tenho que saber quais são e levantar os atrativos da minha cidade, a minha capacidade de leitos, por exemplo, porque eu posso ter apenas 5 pousadas na minha cidade. E aí, quantos leitos tem cada uma? 5 vezes 5, 25. Vamos supor que tenha só 5, né? Aí não tem condição. Eu vou ter que ampliar minha capacidade de leitos. Aqui a capacidade de recepção entra tudo, né? Mas eu estou colocando só leitos, entra tudo em relação a, por exemplo, ter estrutura na rodoviária, ter estrutura de um mini aeroporto. A infraestrutura é o eixo principal. Porque, por exemplo, não adianta você fazer promoção e marketing e as pessoas virem visitar se eu não tiver estrutura. Aí eu vou ter um grande ponto fraco. Um grande ponto fraco. Porque se eu não tenho estrutura, já era. Já era. Então, eu vou ter um efeito negativo. Se eu não tenho um leito, já era. Se eu não aprendo a levantar ou criar um atrativo turístico, já era também. Então, olha só as bases que nós temos, coisas simples, hein? Capacidade de recepção, atrativos turísticos, promoção de marketing e infraestrutura. Olha só a diferença aí. Só que, olhando para os polos turísticos, você olha aí no nosso mapazinho as regiões, tá? Então, nós temos a legenda, como está pequeno, né? Isso aqui dados de 2007, da categoria dos municípios. Então, veja o seguinte, a estruturação em termos de polo, ela vem com algumas nomenclaturas. Então, vou dar o exemplo aqui, polo das águas, tá? O polo das águas fica bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Polo das águas. Aí, se eu for para o polo das nascentes, opa, aí já pego esta regiãozinha aqui, ó, sul do Piauí. Eita, rapaz. Maravilha, hein? Aí, se eu quiser, por exemplo, uma costa mais, um polo mais histórico e cultural, já está mapeado, gente. Histórico e cultural, ó, eu tenho o centro do Piauí. Até estendendo aqui um pouquinho, mas olha só aqui como eu tenho uma questão cultural muito significativa. Olha só o que eu tenho, tá? Então eu estou colocando algumas principais aí, que envolvem uma demanda grande, né? Culturalmente, as águas, as nascentes, principalmente. Então você tem, nesse contexto, ó, nascentes sendo todas ali trabalhadas. É claro que, por exemplo, você está vendo aí o verde aquele se multiplicou, ó. Tá vendo aí, ó, o polo, ó. Ó o polo aí das águas. Aliás, das nascentes. Olha onde é que ele vem, ó. Olha só como ele se multiplicou, gente. Olha só isso aqui, ó. Tá vendo? Se multiplicou. Porque as pessoas pedindo, né, e descobrindo o próprio estado. Essa descoberta, ela está aí junto também do que é investido. Por exemplo, se eu vou investir em turismo, a infraestrutura, como eu já falei para vocês, era parte disso. Agora, o que é infraestrutura? É você ter uma conexão boa de internet, né? Você não ficar offline, por exemplo, você quer registrar e quer postar nas redes sociais, por exemplo. É você ter energia quando você quiser. A água suficiente para te dar o conforto e
o saneamento básico, porque isso faz com que mostre que a cidade se preocupa com a qualidade de vida do cidadão. Então isso, olha só, como já muda a imagem daquela cidade. Se eu já tenho isso e estou investindo em recepção, o receptivo aí não é só hospedagem, que a gente falou com relação aos leitos, é também quando as pessoas forem para o restaurante, elas serem bem atendidas. Aí eu entro a capacitação lá do garçom, do cozinheiro, do porteiro, eu entro com essa capacitação, porque a forma que eles vão recepcionar vai repercutir na propaganda boca a boca. Tendo isso, fechando isso, os atrativos vai ser o plus. Então, os atrativos turísticos aqui, eles vão estar sendo um plus. Tá? Veja bem, é um a mais, porque eles vão, na verdade, o turista ele vai ver os pontos turísticos. Mas se ele for maltratado, vai ser um sufoco e ele nunca mais vai voltar. Então, eu tenho na minha promoção, na promoção de marketing, que entender que antes de divulgar esta cidade, a região, eu tenho que avançar na infraestrutura e no receptivo. Se não tiver isso, vamos ter efeitos negativos. Todavia, no entanto, isso também repercute a nível nacional e a nível mundial. Você vê que essa é uma máxima para o país e para o mundo. Essa cadeia que é gerada globalmente é para trazer um fator único. Cidade da Luz. Cidade da Luz é um termo que, por exemplo, o Ceará utilizou durante muito tempo até Paris, que é já reconhecida como Cidade da Luz, ter discutido e ter reivindicado este nome. Então ficou Terra do Sol. Terra do Sol. Só que aí a gente tem que ver quantas terras do Sol tem, né? Então, quer dizer, a busca por estar gerando valor vai gerar também uma discussão acerca do que é que você vai se identificar perante esse cenário de comercialização, perante uma situação de que você quer fazer com que a renda seja gerada através de uma marca. Se a infraestrutura ela for uma marca forte, pode ter certeza que o turista vai voltar. Ele vai ter ali a relação de custo-benefício e sendo analisada. Ele vai saber que ele vai ter viabilidade econômica caso, né, ele esteja investindo ali naquela região. Aí tem alguns que conhecem a região e faz realmente ficar na região. Por exemplo, o litoral do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, nós temos muitos estrangeiros, franceses, holandeses. Parece que já fala até numa recolonização aí por parte dos europeus, porque você tem muitos europeus e aí eles também estão, de uma certa forma, necessitando pessoas qualificadas, porque aí você já começa a ter o bilíngue e trilíngue, e isso acontecendo de uma forma que possa gerar mais emprego. Todavia, eu tenho que saber que nesse plano, quando eu for elaborar o plano, eu tenho que mencionar todos esses pontos que eu abordei agora, para que eu possa promover as melhorias dentro do plano. O Piauí tem isso, ele faz, ele promove e ele tenta fazer com que haja esse desenvolvimento da mão de obra. O setor turístico está numa perspectiva ascendente. A gente tem aí dados do IBGE que mostram o faturamento do segmento de turismo, que ficou em apenas 3% abaixo do patamar verificado às vésperas da crise sanitária, já descontados os efeitos da inflação, por exemplo, equivale a 1 bilhão. A expectativa é que no pós-pandemia, nós temos um avanço neste cenário. Já com dados comparados a 2019, por exemplo, 2 milhões de turistas estrangeiros, né, cruzaram as fronteiras do país, o avanço ele vem aí de uma forma que isso vai duplicar
perspectiva feita pela CNC de que até o final do ano nós teremos mais turistas do que em 2019. Então, cresce esse número, mesmo com as passagens caras, porque aí você está vendo que nacionalmente o avanço, né, em relação à questão das passagens aéreas, a opção de estar agora viajando de ônibus, estar viajando o turismo, sendo o turismo mais local, o turismo mais próximo. A Embratur vem afirmando que vem estimando para o Brasil, deve aproximadamente ao longo deste ano de 2022, 4 milhões de turistas, numa forma geral, isso de uma forma bem positiva. Mas há estudos que existem mais investidos acerca disso. E aí a gente tem algumas perguntas com algumas respostas. Por quê? Porque eu tenho aí o turismo com uma perspectiva estratégica. E se ele é estratégico, ele tem que trazer conhecimento. Essas ligações técnicas precisam fazer parte e precisam também ser impactantes em outros segmentos, como são. Os 4 elementos que nós temos, por exemplo, dentro do planejamento, a serem atendidos, são os atrativos turísticos, a infraestrutura que a gente reforçou muito para vocês, a capacidade de recepção e a promoção. Lembra, a promoção é o último, porque eu vou ter que estar bem ajeitadinho, como se diz, bem direitinho na estrutura, nos atrativos turísticos e na capacidade de recepção, ou seja, capacitação de gente. Por outro lado, nós temos, com relação ao ecoturismo, o reforço da comunidade em valorização e preservação dos costumes e do patrimônio cultural. O reforço é esse. Você entra a questão da sustentabilidade, o ecoturismo aí, né, trazendo essa situação, mas você sabe que para isso você precisa da infraestrutura. Por que é que nós necessitamos para a atividade turística e infraestrutura? Porque sem saneamento básico, que o nome está dizendo é básico, é fisiológico, está lá naquela piramidezinha lá de Maslow, fisiológico, eu preciso fazer com que o turista tenha a sensação de segurança e de higiene, principalmente, e que ele tenha um mínimo de conforto com água, que é básica também, energia e conexão de internet, que hoje está entrando na questão fisiológica. Está entrando na necessidade básica também. No entanto, perceba o seguinte, meus queridos. Durante esta aulinha que nós estamos encerrando, começando agora o encerramento dela, eu quero que você preste atenção. Olha só. Agora, você já tem muitos temas que durante a disciplina, lembra aí, nós falamos, gente, sobre muitos temas. Que você tem agora um escopo, uma estrutura que você pode escolher o tema para você construir o seu projeto. Lembre-se disso. Lembre-se que o teu projeto, ele pode ser o teu projeto de vida profissional, ou seja, pode ser o primeiro projetinho que você está fazendo no teu curso de finanças. E que pode te projetar aí no teu município, aí na tua cidade. Se você fizer, com base no que a gente coloca para você aqui, todos os professores, seguindo as normas da ABNT, seguindo a estruturazinha de introdução, desenvolvimento e conclusão, pode ter certeza, você vai fazer um trabalho excepcional e vai conseguir mostrar o teu potencial. Pensa nisso, pensa que esse projeto ele pode ser realmente o primeiro degrauzinho para te dar visibilidade profissional, tá certo? Agora é férias, agora é férias, só voltamos depois das férias com esta disciplina, meus queridos. Beijo grande, fui!